Olá, seja bem-vindo ao Sinal Verde. Hoje vamos falar de soluções sustentáveis que estão a transformar vidas em Moçambique. Sabia que os resíduos nas praias moçambicanas podem ou estão a ser convertidos numa fonte de rendimento nas comunidades costeiras? Vamos acompanhar a história de catadores de resíduos, iniciativas locais e as tecnologias sustentáveis que, para além de protegerem o meio ambiente, geram esperança e oportunidade. Mas antes da reportagem, deixa-me lembrar que hoje teremos a estreia da rubrica ESG com a Deise Novunga. Ela que vai nos fazer perceber como conciliar negócios com a sustentabilidade. Você não vai querer perder. Agora sim, vamos à reportagem da semana. Em algumas praias de Moçambique, o lixo deixou de ser apenas um desafio ambiental e passou a constituir uma fonte de rendimento para muitas comunidades costeiras. Beira, Pemba, Vilanculo, Inhambane e Maputo são alguns dos locais onde a recolha e comercialização de resíduos sólidos se tornaram essenciais para o sustento de muitas famílias. Até que eu vou conseguir sempre ainda vai estender a minha vida. Sim, pouco é muito para mim. Estamos a apanhar sempre na praia, ao lado da praia, no mato, nas casas assim. Esse serviço é bom para nós. Costumamos a comprar farinha, hein? Se não ter dinheiro também, apanhamos aqui mesmo dinheiro para comprar comida, roupa de criança, chinelo, panela, hein? Para cozinhar com ela em casa. Gramarilini ntizuluwai pfuna ngopfu swinene mu nga kazaleni projeto byadzinene lebyi ma hi pfuna hi kuma ku xava pão kwala ma hi susaka kona. Tem que vir mais nos ajudar. É um valor bem limpo. Gostei muito. Assim hoje é frango só. E nós queremos despoluir a costa marinha. Estamos aqui junto com as comunidades que estão a fazer essa jornada de limpeza e, por sua vez, os créditos de Jesus acabam dando esse incentivo para que elas possam fazer esse tipo de atividade. Então vai gerar aí a sustentabilidade dos resíduos, a gestão dos resíduos sólidos. Projetos como o Pescador Catador, Matutini Limpo e Resiliência aos Resíduos Costeiros em Moçambique, RRCM, promovidos pela Associação Moçambicana de Reciclagem, AMOR, partilham o objetivo comum: limpar a zona costeira, conservar o ambiente e melhorar as condições de vida das comunidades locais. Estas iniciativas promovem ainda a inclusão social e fortalecem a capacidade das comunidades para enfrentar os impactos das alterações climáticas. Apesar do valor econômico dos resíduos recolhidos, a poluição marinha continua a ser uma preocupação séria. Muitos resíduos são descartados de forma inadequada, o que dificulta o trabalho dos catadores que realizam a triagem manual. Sem material de proteção, estão sujeitos a inúmeros perigos. Se a separação fosse feita logo na origem, o impacto ambiental seria menor e a eficiência do processo aumentaria. Sempre gostei de termos uma praia boa limpa, sempre fizemos as limpezas para manter a praia limpa. Só que pronto, as pessoas não conseguimos, porque essas pessoas sempre estão a manter a praia suja. Os catadores, no seu dia a dia, enfrentam várias dificuldades. Uma das principais é a falta de equipamentos de trabalho adequado. Durante o momento em que eles catam os resíduos, muitos dos catadores têm falta de equipamentos de proteção individual e, além disso, eles sofrem muito preconceito, porque as pessoas que ainda não conhecem o valor do trabalho deles, encaram aquilo como um trabalho sujo ou algo sem valor. Antes das nossas campanhas de compras de resíduos, a AMOR costuma fornecer equipamentos de proteção individual, como luvas, máscaras e sacos onde os catadores vão depositar os seus resíduos sólidos. E além disso, antes de todas as atividades, a AMOR costuma fazer campanhas de sensibilização para poder incentivar a comunidade e a colocar na mente deles qual é a importância da gestão adequada dos resíduos sólidos.
Estes projetos contam com o apoio de parceiros como a Embaixada da França em Moçambique, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, a Agência para o Desenvolvimento do Reino Unido, Ocean Risk and Resilience Action Alliance, e são implementados em colaboração com a Área de Proteção Ambiental de Maputo, Parque Nacional de Maputo e a plataforma digital Colete. As atividades incluem educação ambiental, reciclagem, produção de biocarvão e oficinas de artesanato, especialmente dirigidas a mulheres que criam diversos acessórios a partir de materiais reaproveitados. Uma coisa vai dançar com a missa de tanguana, amba espate, amba uma procera, mchumi nyingi lá, lito e pula. A gente de para famba na yona, foi como aparece lá e conta com tienchela. Na kensa então, kuveni vabuya. Ava uma coisa vai estar idunzi isso com amba tanguana, vai hamba uma procera, na kensa então vai idunzi samtizo amavoko. Usa hedzin'wanyana siku hi ta swi kota swa ku hi ti hambela na hini makaku izu nambi hi nga kumi ntizo maxi loko hi kota ntizo wa mavoko ha swi kota swa ku hi ti hambela hi xavisa hi ti pfuna vusiwana ku ze hi nga yivi a minchumu ya vanhu. Hi hamba switlangwani lani hi makamba malaranji hi makaxa ya leswo masumu hi hamba swipachi zolela nsila para ku basa tikweni dzeswi hi swi hamba ka magarafa, mapintara, maxonga, hamba matapete e timpahla. Nós ensinamos sempre os catadores que aquele lixo pode ser transformado em algo útil. Além deles nos venderem os resíduos sólidos, ensinamos a eles também a transformar em resíduos em artigos que podem ser vendidos, como brincos, carteiras, muitos materiais que podem ser vendidos e que podem ter um valor econômico aceitável. Os catadores desempenham um papel essencial na preservação do meio ambiente. Eles participam ativamente das jornadas de limpeza organizadas pela Amor e recolhem resíduos nas zonas costeiras. Como forma de incentivo, recebem uma remuneração com base na quantidade e no tipo de material entregue. Entre os resíduos mais recolhidos estão o vidro, o saco plástico, as garrafas PET e o alumínio. A Amor tem uma tabela de preços já pré-definida e essa tabela de preços é divulgada para os catadores para que eles saibam qual é o preço de cada tipo de resíduo. Na sua maioria, os moradores têm reagido de forma positiva. Aquele lixo que eles antes viam como algo sem valor nenhum, eles agora veem como algo que pode ser uma fonte de rendimento para eles. Segundo a técnica ambiental da Associação Moçambicana de Reciclagem, Kátia Nhamucho, o aplicativo Colete é uma solução digital inovadora que responde aos principais desafios da gestão de resíduos sólidos em Moçambique, nomeadamente a informalidade, a falta de rastreabilidade e a exclusão social dos catadores. A plataforma permite o registro digital dos resíduos recolhidos, ligação a centros de compra e fábricas recicladoras e acesso a canais formais de comercialização. Isto torna o processo mais transparente, eficiente e inclusivo, o que fortalece a economia circular e valoriza o papel das comunidades envolvidas. O aplicativo Collect é uma ferramenta que serve para fazer a monitoria dos resíduos sólidos. E durante as nossas atividades de compra de resíduos, nós inserimos no aplicativo todos os dados do catador, inserimos também a quantidade e o tipo de resíduos que é entregue pelo catador. E de forma automática o sistema faz um cálculo e é possível saber qual é o valor que o catador vai receber depois de ter entregue os seus resíduos. E o aplicativo Collect também é usado para sabermos que no fim das nossas atividades qual é a quantidade total dos resíduos que foram recolhidos ou entregues pelos catadores, e isso também traz mais transparência. Em Moçambique, várias comunidades estão a reconstruir o seu futuro com as próprias mãos, transformando resíduos em rendimento, exclusão em oportunidade e abandono em ação.
Agora sim, vamos à rubrica ESG. Nesta primeira edição, vamos conhecer a visão estratégica da Confederação das Associações Econômicas de Moçambique, CTA, no reforço da sustentabilidade empresarial. Fique atento, pois esse tema merece toda a sua atenção. Olá, caríssimo telespectador, seja muito bem-vindo a esta primeira edição do ESG comigo, Deise Nvunga. Para esta edição de estreia, contamos com um convidado especial, o Bruno Vedor, ele que é arquiteto com vasta experiência em desenhos de infraestruturas públicas e privadas e, dentre outras, é o vice-presidente do Pelouro da Sustentabilidade, Economia Circular e Mudanças Climáticas da CTA. Bruno Vedor, seja muito bem-vindo ao programa e à MBC-TV. Muito obrigada. A CTA agora formou os recentes empossados, não é? Principalmente agora falando do Pelouro da Sustentabilidade, e com certeza estão entusiasmados para melhorar tudo quanto for possível no setor empresarial. Gostaríamos aqui de compreender quais é que poderiam ser os principais ou as principais prioridades da CTA na promoção de práticas que têm a ver com a responsabilidade social, ambiental e de governação corporativa no setor empresarial. Muito obrigada, Deise. É um prazer poder estar aqui e falar um pouco daquilo que são os objetivos, é o nosso trabalho como pelouro na área da economia circular, na sustentabilidade. Eu sou arquiteto de profissão, arquiteto e planejador físico. No entanto, o pelouro tem uma série de vices ou de membros que completam isto que é o nosso pelouro. De uma forma geral, é um novo mandato da CTA, é um novo desafio. Sabemos que o próprio país enfrenta um desafio grande a nível da governação, assim a nível dos seus entregáveis para aquilo que é a nossa comunidade. Sabemos também que o nosso país enfrenta uma série de fatores ou de eventos, vamos dizer, fenómenos climáticos que têm a ver com esta questão que é não só do nosso país, mas do mundo inteiro, pela nossa localização. E é importante que a gente tenha uma visão daquilo que é o desenvolvimento do território. Hoje nós sabemos que temos uma costa grande, amanhã pode ser ainda maior. Como se costuma dizer, temos X quilómetros quadrados de extensão, mas é quando é maré vazia ou maré cheia. Então, resumindo, nós como pelouro, e não só o próprio país, e nós como setor privado já sentimos, estamos a ter um impacto muito negativo daquilo que são as mudanças climáticas no nosso país e no desenvolvimento das nossas atividades. Por isso, este pelouro, assim como os outros pelouros a nível da CTA, têm este desafio de garantir que aquilo que é fazer negócio, aquilo que é ser um empresário, seja de forma sustentável e que a gente consiga garantir os objetivos de desenvolvimento sustentável. Muito bem. Eu agora, em reação à sua resposta, acabo até de me lembrar de uma frase, digamos assim, que o presidente da CTA muito recentemente indicou, que gostariam a CTA ou a Confederação gostaria de fazer de Moçambique um hub de inovação, e neste sentido fala-se muito atualmente da questão dos mercados de carbono ou do sequestro de carbono. Eu gostaria de perceber, será que seria do interesse da CTA fazer com que as empresas investam no mercado de carbono, se calhar mais concretamente no sequestro de carbono? Ou como é que, na verdade, a CTA olha para a participação do setor privado nesta nova área? Obrigado, Deise. Isto, para Moçambique, é ainda um tema muito novo, diria assim. No entanto, nós já temos alguma legislação que nos faz caminhar nesse sentido, que é, neste caso, o RED+, que é um decreto que existe e define já algumas balizas em termos do sequestro de carbono. Para lhe dar um cenário assim muito breve, existem já algumas
concessões, o pedido de concessões de áreas que contribuem neste processo de sequestro de carbono. O que significa isto? É eu garantir que tenho uma área, que essa área garanta aquilo que é o sequestro do carbono. Nós sabemos que a vegetação, neste caso as plantas, elas é que fazem este processo de sequestro. Então nós temos algumas licenças florestais, por exemplo. As empresas que têm estas concessões podem aplicar para contribuir no sequestro do carbono. Estamos a falar de áreas que têm mangal. O que é interessante é que nos dias de hoje o sequestro de carbono não é algo que aconteça, vamos lá dizer, que é só manter aquela área e já está. Não, é manter com a comunidade, sensibilizar a comunidade que não se pode destruir esta vegetação, não se pode destruir estes ecossistemas. E esta legislação já garante que aquilo que vai ser dentro deste processo de sequestro de carbono, parte disto venha para a própria comunidade. E temos algumas iniciativas, esta questão do não abate do mangal, como a aplicação dos fogões melhorados, exatamente. Já temos iniciativas que estão em prática. O que acontece é que é um processo muito longo e moroso, porque depois temos que fazer esta certificação, garantir que a área XYZ faz o sequestro de X toneladas. Hoje nós temos a vegetação, sim, mas depois de fazer esse mapeamento é que vamos dizer este é o ano zero, e daí para frente é que vai contar quantos hectares ou quantas toneladas de carbono é que nós estamos a fazer o sequestro. E este processo ainda é moroso para nós. Outras entidades internacionais já estão neste processo e conhecem, então nós estamos a trabalhar nesse sentido para que possamos garantir que mais empresas locais, nacionais, possam estar envolvidas dentro deste processo. Sabemos e ouvimos agora na última reunião na SEMAM que tivemos, ouvimos que através do Ministro a dizer que está em prática a nova legislação, está a ser produzida a legislação e nós temos todo o interesse em participar nesse processo para que possamos estar dentro deste processo. Perfeito. Acabou mencionando aqui algum desafio, digamos assim, no que diz respeito à materialização deste sequestro de carbono. E se calhar aproveitando, poderia perguntar quais seriam os outros desafios que o nosso belo Moçambique enfrenta no que diz respeito, se calhar, à implementação da política de sustentabilidade e como é que eventualmente a CTA pode contribuir para que se possa superar esses mesmos desafios. Muito bem, David. Nós, em termos de operacionalização ou de materialização disto que são os ESGs, podemos ver a 3 níveis. A nível, por exemplo, ambiental, não é? Construir com a natureza e para o clima. Nós temos, por exemplo, a nível da construção, como arquiteto, né? Como planeador e ordenamento de território, existem algumas práticas que chamamos em inglês Natural Based Solutions ou soluções à base da natureza. Nós podemos ter bacias de retenção, nós podemos ter a proteção da erosão da costa à base da natureza. O que é que significa? Conhecendo bem a vegetação, conhecendo bem algumas técnicas de construção, podemos fazer retenção de águas, podemos gerir a velocidade e a queda destas águas, podemos trabalhar com a própria vegetação, por exemplo, a nível social, criar hortas, criar centros de produção dentro das áreas urbanas, sem que a gente tenha que depender dos polos fora das áreas urbanas para a produção daquilo que são os vegetais e alimentos para dentro da cidade. Então existem práticas que é possível realizá-las, é possível fazer. Nós, por exemplo, como arquiteto, temos estado a trabalhar com a Universidade de Bocconi em Milão. Eles já têm alguns estudos nesta área e temos estado a aplicar naquilo que são alguns projetos aqui em Moçambique. Então o que eu diria é que em cada uma das nossas áreas de atuação, seja em que área for, sei que a Daisy está na área da advocacia, eu estou na área de arquitetura, planeamento urbano, ordenamento de território, é possível
um pouco de implementação destas atividades. E nós, como CTA, como setor privado, é fazer com que as empresas possam começar a ter a consciência sobre esta situação. Por exemplo, o papel que a gente utiliza na empresa, nem sempre ele é lixo, diria assim. Às vezes a gente pode reciclar, a gente pode voltar a usar o papel no verso, às vezes para fazer alguns rabichos, alguns sketches, assim como falamos do papel a nível dos detergentes, a nível de tudo que a gente utiliza na nossa própria empresa. Então, isto podem ser algumas práticas que as empresas podem adotar para reduzir a pegada do carbono. Muito bem. Eu iria agora abordar um pouco acerca da implementação das práticas do ESG no setor empresarial. Agora, na União Europeia, por exemplo, nós vemos que as grandes empresas é que estão a aplicar as práticas ou as normas que têm a ver com o ESG. E aqui, muito provavelmente, se houver uma norma, uma legislação que tem a ver com o cumprimento das práticas do ESG, vão iniciar por serem dirigidas estritamente às grandes empresas ou às multinacionais. Bruno, como é que se calhar a Confederação tem estado a trabalhar, ou tem trabalhado, ou pretende trabalhar de modo a sensibilizar estes empresários e não só as micro, pequenas e médias empresas, as grandes empresas no geral, sobre a importância da inserção das práticas ESG nas suas estratégias de negócio? Muito bem, Daisy. No fundo, nós estamos a ver isto como práticas dos países desenvolvidos. Mas nós somos um dos países que mais sofre com esta questão das mudanças climáticas. Então não podemos ver só como uma ação dos outros, mas também deve ser nossa. Só para lhe dar um exemplo, uma empresa que esteja a implementar este tipo de iniciativas facilmente pode estar comply para poder receber fundos externos, por exemplo, ou poder trabalhar com empresas de alto nível ou multinacionais. Então são alguns aspectos que nós vemos como para as micro, pequenas e médias empresas que, se adotarem este tipo de iniciativas, estarão num mercado mais competitivo em termos de trabalho, mas também estarão elas mesmo a adotar iniciativas que são úteis para o seu próprio crescimento e funcionamento. E falo isto a nível de sustentabilidade. Hoje em dia já não vemos uma empresa apenas como gerar dividendos, ter lucro, mas também a forma como nós trabalhamos com os nossos colaboradores, a harmonia que nós temos e a sustentabilidade nesse processo. Certo. Já mesmo para terminar, falou muito que infelizmente o nosso Moçambique sofre grandemente com as mudanças climáticas, então queria perceber um pouco como é que se calhar avalia o impacto dessas mudanças climáticas naquilo que é a economia moçambicana e quais é que eventualmente seriam as estratégias por forma a superar esses mesmos impactos. E por fim, poderia se calhar deixar aqui aquilo que seria a visão da CTA no que diz respeito à sustentabilidade empresarial, que é aquilo que se pretende. Eu vou dar um exemplo. Quando nós temos uma situação de cheias ou uma situação em que nós temos que reassentar ou temos que movimentar comunidades de uma área para outra, isto tem um impacto muito grande na economia. Nós temos assistido a situações em que tem que se montar um acampamento, tem que se levar as pessoas para esta área. Isto acarreta a nível financeiro um custo muito alto. A nível social, nós estamos a movimentar bens, pessoas de uma área para outra, temos crianças, não temos como alimentá-las, como garantir a sua saúde. Então, criamos aqui uma série de situações que é preciso preveni-las. Um dos aspectos que nós temos debatido muito é a questão do ordenamento.
Nós sabemos que há necessidade, o ser humano quer estar onde tem os serviços mais perto e a maior comodidade. Estamos a falar agricultura, a alimentação. Então, a visão que nós temos para com o território, onde construir, onde criar infraestrutura, estamos a falar de vias de acesso, escoamento dos produtos, isto é importante. É importante que a gente tenha uma visão holística do território, porque senão estaremos sempre a fazer aquilo que nós podemos dizer na gíria remendos, em vez de fazermos uma planificação estratégica a nível do desenvolvimento do território. Depois disto, é preciso desenvolver estes centros de forma que a gente tenha produtividade, estamos a falar de alimentação, produtividade, temos que garantir que as pessoas que estão lá estejam num ambiente são, saudável, e isto é que vai garantir que todo investimento que seja feito, ele tenha um retorno em termos sociais para a comunidade ou para quem está a investir. Nós, como setor privado, feliz ou infelizmente, a nossa pegada, diria assim, também tem os seus limites. Nós dependemos e estamos muito aliados naquilo que são as estratégias do governo. Nós podemos fazer um investimento, um desenvolvimento, mas se não temos acessibilidade, não temos uma série de estratégias em torno disto, pode esse desenvolvimento não ser sustentável. E é por isso que a CTA existe, porque ele é que é o locutor em termos daquilo que são as necessidades, aquilo que são os anseios do setor privado, e temos tido uma boa relação com o governo no sentido da definição de leis, estratégias. Nós tivemos agora o encontro da SEMAM e esperamos que ao longo dos próximos meses os debates e os diálogos a nível do governo caminhem no sentido de revisão da legislação, criação de nova legislação naquilo que for necessário, assim como falou nesta questão da ESG. Nós temos algumas ideias para a frente, criação de um selo, incentivar o setor privado a caminhar neste sentido, para que ele depois seja acarinhado, que se ele estiver dentro destas boas práticas, ele também esteja beneficiado nesse sentido. Então temos algumas ideias, estratégias nesse sentido, que claro, só quem implementa, só quem realiza é que depois vai afinando e vai vendo as melhores práticas. Temos alguns assuntos em debate, a questão do saco de plástico. Nós estamos a debater com o governo, que é uma questão que se pretende retirar o saco de plástico o mais breve possível. Estamos em debate com o próprio setor privado, que são os produtores de saco de plástico. Temos a questão dos pneus usados, que é também um assunto de debate. Então, estes são tudo assuntos que nós estamos já a debater e esperamos chegar a bom porto em termos de solução e benefício social para a nossa comunidade, assim como para o setor privado. Muito obrigada, Bruno. Esperamos ver aqui alguma auscultação pública no que diz respeito à legislação sobre o ESG, muito brevemente. E obrigada pela sua presença, por ter estado cá connosco e partilhado aquilo que é a visão da CTA no que diz respeito a esta área nova que tem a ver com o ESG. Caro telespectador, muito obrigada por ter nos acompanhado até aqui. Fiquem ligados à próxima edição do ESG com Daisy Nuvunga. E é com a estreia da rubrica ESG que encerramos o programa desta semana. Esperamos que tenha gostado e obrigada por sempre nos acompanhar. Voltamos daqui a 7 dias. Até lá!